Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo tirando dúvidas. Hoje eu vou responder uma pergunta muito legal que é o seguinte: se eu tenho um paciente negativo para FIV e FeLV, eu tenho que ficar retestando esse paciente anualmente? E a resposta depende. A grande questão é, se você tem um paciente que é negativo para FIV e FeLV e esse gato não teve contato com nenhum outro paciente, você não tem que ficar retestando. Ok? Ah, mas é um gato que é negativo e entrou em contato com um gato que eu não sei qual que é o status imunológico. Então é interessante esperar aquela janela imunológica para produzir anticorpos e produzir antígeno e fazer o teste. Certo? Então tem que levar isso em consideração. Ele entrou em contato com um gato suspeito depois que você sabe que ele é negativo. Por exemplo, eu sei que ele é negativo, mas ele sai de casa todos os dias e volta. Ficou doente? Tem que testar. Outra coisa que você tem que levar em consideração, na FeLV, a gente sabe que a gente tem o FeLV que é regressivo. Em algumas situações de imunossupressão severa, ele pode progredir e virar um paciente progressivo. Se você não fez o PCR, ou seja, não sabe se aquele paciente é regressor ou se ele não tem a doença, só fez o SNAP, então se esse paciente ficar doente e tiver sinais compatíveis com FeLV, é interessante que você reteste esse paciente. Contudo, se for um paciente que está imunologicamente bem, clinicamente bem, não precisa ficar retestando. Contudo, pessoal, se ele é SNAP negativo, é importante que você saiba se esse paciente é regressivo ou não, para saber se tem um risco dele reativar, até por causa dos outros animais da casa, caso tenha outros animais na casa, outros gatos na casa. Porque se os outros forem negativos, você tem que vacinar eles com vacina quíntupla, protegendo contra a FeLV. A gente não sabe se ele vai reativar esse vírus ou não, a gente não entende muito bem quando que isso acontece. Então, eu tenho que retestar anualmente? Pessoal, se você é negativo em SNAP e PCR, você não tem que ficar retestando esse paciente, exceto se ele entrar em contato com um gato doente. Certo? Agora, se por algum motivo, um gato suspeito, se por algum motivo você só fez o SNAP, não sabe se ele é um regressor, certo? É aquele paciente que dá negativo no SNAP, mas dá positivo no PCR, você não sabe se ele é esse tipo de paciente regressor, então é importantíssimo que, se esse paciente ficar doente, seu animal, seu paciente ficar doente, você reteste ele para saber se ele não progrediu na doença, principalmente se apresentar sinais clínicos compatíveis com FeLV. Contudo, é importante ressaltar também o seguinte: alguns pacientes regressivos podem apresentar alguns distúrbios imunológicos, como leucopenias, anemias, até mesmo neoplasias hematopoéticas, mesmo o paciente sendo regressivo. Isso não é comum, mas pode acontecer. Então, se esse paciente ficar doente e tiver sinais compatíveis, como por exemplo um linfoma, uma leucemia, é importante que você faça um PCR nesse seu paciente. Qualquer dúvida, manda na caixinha. Amanhã tem mais Tirando Dúvida.